Olá, como é que vai você? Espero que bem. Eu quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal e assim nós aumentarmos essa família de pessoas que gostam da boa meditação da Palavra de Deus. Então, inscreva-se, ative o sininho e curta e, se puder, compartilhe também para que a gente possa saber se esse devocional está sendo bênção para outras pessoas. O salmo que nós vamos meditar hoje é no Salmo 77, versículo 5, aonde o salmista diz assim: eu fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. Sabe, esse sentimento nostálgico, essa saudade, ela pode ser tanto positiva como negativa. Ela pode ser edificante, como também pode ser melancólico, não é? Pode ser proveitoso para nós, como pode ser prejudicial para nós. Pode ser tolerável e até mesmo perniciosa. Então, dependendo de que saudade é, ela deve ser alimentada ou então eliminada. O salmista, ele refere-se várias vezes ao passado. Ele recorda, ele tem sentimentos nostálgicos, não é? Ele declara nesse salmo, no texto que lemos: fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. De noite recordo as minhas canções. Então, se é para recordar a grande história de Deus, os grandes feitos do Senhor, a história da criação, não é? A história da redenção de Cristo na cruz, a história do povo de Deus, de Israel, se for para recordar a história da igreja, não é? Da forma como ela enfrentou tantos e tantos desafios, se for para recordar a história das missões, ou mesmo a sua história pessoal, ou a história familiar de restauração, então essa saudade ela é muito edificante, muito eficiente. Se for para você recordar os grandes pecados da história do povo de Deus e a forma como Deus os restaurou, não é? Se for para poder resgatar a sua história pessoal lá do passado, mostrando a forma como Deus te levantou, ou mesmo a sua história familiar, então a gente também tem que entender que esse momento da graça de Deus que nos alcançou, que nos levantou, é maravilhoso recordar isso, não é? É muito eficiente, muito edificante para nós esse tipo de recordação. Mas quando nós começamos a olhar para o passado, apenas para poder lembrar dos pecados e ficar remoendo eles, pecados que já foram perdoados, ou então problemas que já foram resolvidos, não é? Como uma espécie assim de pessoa que fica revirando lixo, sabe? Se for para fazer esse tipo de coisa, então a saudade é perniciosa. Se é para poder alimentar a melancolia, se é para dar mais pressão à depressão, aí, meus irmãos, aí a gente perde o ânimo com essa saudade, não é? Dá vontade de desistir da corrida que nos está proposta. Dá vontade de morrer muitas vezes. A saudade, nesse ponto, ela é loucura e ela tem que ser completamente eliminada. Mas se o teu olhar para trás for simplesmente para ser uma intensidade de gratidão, não é? Porque gratidão é isso, é o amor olhando para o passado. Se isso for para poder fazer com que você adore melhor, para poder mostrar como Deus tem sido presente na sua história, então esse exercício é altamente louvável e deve ser praticado. Mas a outra que só aumenta o meu rancor, aumenta a minha melancolia, só põe mais pressão na minha depressão, essa tem que ser sumariamente eliminada. Eu tenho que me esquecer de ter esse tipo de saudade. Fica com essa palavra.